Oi, aqui é a professora Ana Graziele de novo, para continuar a falar sobre a atividade número 1 da disciplina de Tecnologia e Informação do curso de Administração Pública, tá? Bom, eu falo demais, né? E aí no vídeo anterior, no primeiro vídeo, eu falei um pouco sobre inovação radical, inovação incremental, e falei também sobre as inovações que são tipificadas, não só de produto, mas também de processo e organizacionais. Então, nesse daqui, deixa eu aproveitar e explicar um pouquinho sobre a questão de intensidade tecnológica, que é a segunda parte do exercício que eu pedi para você. Quando a gente fala de intensidade tecnológica, aliás, quando a gente fala de inovação, depois, inclusive, dos conceitos que eu coloquei, a gente fica imaginando que nem todos os setores de atividade conseguem ter o mesmo nível de inovação, ou seja, nem todos os setores conseguem produzir quebras de paradigma ou mesmo mudanças incrementais no mesmo nível, na mesma frequência, no mesmo volume, na mesma velocidade até, né? E isso nos leva a acreditar que existe então uma diferença, digamos assim, de níveis de conhecimento que são aplicados no processo inovador. Essa diferença de níveis de conhecimento aplicados é o que a gente chama de intensidade tecnológica, ou pelo menos assim, é aquilo que alguns autores chamam de intensidade tecnológica. Então, quando eu falo de um setor que é intensivo tecnologicamente falando, eu estou querendo dizer que esse setor, ele aplica um conhecimento altamente especializado, sofisticado, para gerar inovação. Então, quanto maior ou mais sofisticado, digamos assim, seja este conhecimento aplicado, maior será o nível de intensidade tecnológica deste setor. E aí, o que significa esse conhecimento sofisticado? Ele vai utilizar conhecimentos que têm muitos componentes tácitos e explícitos, mas que foram desenvolvidos ao longo do tempo e tem muita, como é que eu vou chamar? Ele tem muita acuracidade, tá? Ele é muito acurado. Então, ele foi ali aprimorado ao longo dos tempos, ele foi desenvolvido ao longo dos tempos, e ele está num nível muito interessante, que é o que a gente chama de fronteira tecnológica, né? Então, o que significa atingir a fronteira tecnológica, ou ser uma tecnologia de fronteira? Significa que, quando chegou naquela tecnologia, eu consigo produzir o máximo e dali eu não consigo fazer mais, a não ser se eu tenho uma outra inovação que chegue depois daquele nível, tá certo? Então, a intensidade tecnológica tem a ver com essa questão de tecnologia de fronteira, né? Tá relacionada com esse nível, digamos assim, de produtividade. Então, toda vez que eu chego ali naquele limite, é a hora, se eu quiser fazer mais do que aquilo, produzir mais do que aquilo, eu vou ter então que pensar e gerar um outro tipo de inovação que vai gerar uma nova tecnologia de fronteira até a gente atingir o limite, e aí o ciclo vai continuando, tá bom? Agora sim, como é que a gente faz para medir a intensidade tecnológica? Aí no livro texto você vai observar que tem uma classificação que é proposta, né, que vai ali de alta, média baixa e baixa intensidade tecnológica, tá? Sendo que aí o que significa cada um desses pontos, né? Essa alta intensidade tecnológica está relacionada a setores que fazem uso intensivo desses conhecimentos bastante sofisticados que eu mencionei. Então, você vai encontrar, por exemplo, aqui no Brasil, a indústria aérea, que faz a utilização desse conhecimento, e algumas empresas do setor automobilístico que estão alinhadas com a questão, por exemplo, da indústria 4.0. A manufatura aditiva, né, um outro exemplo desse, a impressão, ou popularmente aí, né, a impressão 3D que o pessoal fala. E aí a gente tem os setores com baixa intensidade na outra ponta, que são aqueles setores cuja natureza da atividade já não tem muita característica de utilização de conhecimentos avançados. Então, quando a gente está falando, por exemplo, do setor de mineração, né? Mineração de minério mesmo, né? De obter aí
ferro, bauxita, manganês, magnésio, enfim, por aí vai. Esses setores, eles têm, pela natureza deles, já a intensidade tecnológica é um pouco menor, porque conhecimento aplicado para realizar aquela atividade, ele tem ali a sua tecnologia de fronteira muito bem estabelecida, tá? Agora, a gente precisa pensar o seguinte, né, que são duas reflexões que eu faço quando eu leio esse material, né? A gente está falando de uma medida que é bastante complexa de se obter. Estou falando da medida de intensidade tecnológica. Por quê? Porque não é algo que a gente consegue medir diretamente. Não é, por exemplo, como o preço de um livro, né? O preço do livro é o preço que está lá, aquele valor que está na etiqueta. Mas a intensidade tecnológica, ela tem uma mensuração que ocorre de forma não diretamente observada. Então, quando a gente não tem essa mensuração de forma direta, a gente precisa usar medidas aproximadas, que é o que na estatística a gente chama de proxy, né? Então, você vai usando medidas que aproximam-se daquilo que aquele indicador pode significar. Então, eu acho que esse é um ponto, né? Assim, é uma medida que tem um certo nível de variação, tem um pouco ali de talvez até subjetividade nela, tá? Mesmo tendo fórmulas que são sendo utilizadas para fazer essa medida, ainda tem, por ser uma medida proxy, tem esse questionamento que eu acho que vale a pena a gente comentar. Outro comentário importante, que é importante, pelo menos do meu ponto de vista, é que quando a gente fala dessas medidas, né, a gente está imaginando aí os investimentos formais que acontecem em pesquisa e desenvolvimento, tá certo? E a gente sabe que a inovação tem esse lado do P&D formal, pesquisa e desenvolvimento formal, mas tem muito investimento em inovação que não está previsto lá nas minhas verbas, nos meus budgets de P&D, mas que acontecem da mesma forma. Então, o que eu quero dizer é que assim, tem muita inovação que acontece, mas que não é capturada. Por quê? Porque ela não foi feita da maneira formal, como quando a gente está falando de estruturas de pesquisa e desenvolvimento. Então, eu acho que é uma classificação possível essa, mas tem outras classificações. Por exemplo, o Pavitt, ele coloca uma classificação para a gente de intensidade tecnológica que está relacionada ao tipo de indústria. Então ele coloca indústrias baseadas em ciência, em escala, fornecedor especializado, né? E aí sobre essa escala, o TID, que é um outro autor que a gente tem inovação, acrescenta as indústrias baseadas em informação. Então, são formas diferentes de olhar a intensidade tecnológica, que eu acho que a gente também precisa abrir. E não só ficar pensando nessa história de high-tech e low-tech, que é essa coisa do alto e do baixo, ou melhor, do alto e do baixo nível de intensidade tecnológica. Eu acho que isso é importante que a gente pontue para reflexão, tá bom? Só que assim, para a nossa atividade, pode usar a classificação que está ali no livro, né? Então você vai pensar dentro da administração pública, e aí a gente pode incluir a administração municipal, estadual, federal e inclusive de outros países. Então, quais são, ou melhor, um tipo, né? Na verdade, eu estou pedindo um tipo de inovação que acontece na administração pública, e aí se você está classificando essa inovação, primeiro, como radical ou incremental, e segundo, se é uma inovação de produto, de processo ou organizacional, tá? E aí justifica aí a sua escolha. E no segundo momento, você vai olhar para as inovações que acontecem na gestão pública e vai dizer se essas inovações elas são caracterizadas de acordo com a classificação que está no livro-texto. Então, alto, médio baixo e baixo nível de intensidade. É a variação do high-tech com o low-tech
que eu falei agora, tá bom? Tá com dúvida? Não sei se de repente na minha explicação faltou alguma coisa aí. Me manda um e-mail e a gente vai tirando essas dúvidas aí antes da entrega da atividade, tá bom? Não deixe de fazer isso para você garantir uma nota bacana e, mais do que a nota bacana, o entendimento dos conceitos que a gente colocou, tá certo? Então, pelo momento aí é só. Bons estudos para você e qualquer coisa me chama aí pelos nossos canais de comunicação. Um abraço. Tchau.